louvado pelo meu e o seu de melhor. Amém? E hoje temos aqui conosco o nosso irmão que estará ministrando a palavra lá da cidade de Bauru. E com certeza Deus estará abençoando a vida dele também. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Está na casa do Senhor, fique à vontade. Eu queria pedir o diácono César que dirigisse essa oração para as ofertas. No tempo da oração, você tem a liberdade de ofertar, dizimar na casa do Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Deus. Amém. Você que trouxe, segura sua voz que estamos orando também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por este momento que estamos na tua casa, Senhor. Senhor, neste momento também estamos está louvando, bendizendo agora com os dízimos e com a tua oferta, Senhor. Senhor, abençoa teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que trouxeram a tua casa, Senhor. E também aqueles que não trouxeram, Senhor, que possa dar vitória, meu Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos desde já. Amém, Jesus. Pode trazer. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Obrigado seja o seu santo nome, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de deixar um versículo que tocou meu coração, Senhor. A noite vem de fogo. O que está acontecendo com a gente, essa festa maravilhosa? Aleluia. Está lá em Marcos 10, no B 26. Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Aleluia. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Glória a Deus. Tudo é possível, nós temos que deixar tudo e seguir a Deus. Amém? E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nem casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Aleluia! Deixemos tudo e sigamos o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino que o Senhor já tem falado nesta noite, que Ele não desiste de nós. Graças a Deus por isso, porque se Ele desistisse de nós, aqui não estaríamos mais. Aleluia. E eu queria que os irmãos meditassem e vivessem hoje esse culto, irmãos. Eu queria falar isso no começo, mas acabou não tendo oportunidade. Mas que os irmãos vivessem esse culto, irmãos, como se fosse o último. Como que na hora que o pastor fizesse a bênção apostólica, o Senhor já nos levasse. Amém, irmãos? Então, que pé, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Você
veio buscar uma bênção hoje? Aleluia, o Senhor está ali. Prontidão para te entregar ela nessa noite. Segura o anjo aí. Aleluia. Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas, amém? Vamos adorar ao Senhor e dizer que Ele é o Deus poderoso, aleluia. Ao estar sentado no seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja
momento, a oportunidade, em nome de Jesus. Glória ao Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou relatar algo assim que aconteceu ontem com o Ministério Sonho de Deus, que nós temos se reunido toda sexta-feira, né? Já há um bom tempo aí, para estar orando, para estar buscando. Nós não sabemos onde Deus quer nos levar. Então, por enquanto, Ele só está nos levando a orar por pessoas, por vidas. Se for isso, amém. Nós não vamos sair para trocar para lugar nenhum. Vamos ficar toda sexta-feira orando. Se for da vontade dEle isso, nós vamos estar orando. E ontem a reunião era na minha casa. Aí eu convidei os irmãos tudo para ir lá. Só que eu sentia que não era para nós ficar na minha casa, que era para nós ir no monte. Irmãos, eu acho que vamos no monte, hoje está uma noite agradável, está fresquinho, vamos no monte. E os varões de guerra lá, né, sabe ser liderado. Eu falo, vamos, eles, irmão, você falou, nós vamos. Descendo lá embaixo, vamos de carro de a pé, irmão, você que sabe, vamos de a pé. Subimos, vamos de a pé então, subimos de a pé lá. Aí ali, estávamos ali conversando um pouco, louvando, orando, falando da palavra de Deus. O irmão Daniel começou a falar de uma passagem de Isaías, né? Onde, da brasa, né? Na boca de Isaías, e logo em seguida, Isaías já teve que usar aquilo que Deus deu para ele. E ele falava disso, dessa passagem ali, né? Aí deu um horário, acho que já era uma meia-noite e pouco, mais ou menos. Aí, vamos embora. Aí o diácono Fábio estava com o carro lá, só que é o carro da empresa, então não cabia nós tudo no carro. Aí, não, faz o seguinte, desce o carro da minha casa, que o carro do Daniel e do Marcelo estava lá em frente de casa, que nós vamos de a pé e já nós estamos chegando lá. A hora que nós estávamos descendo pelo trio lá, que é um matagal lá, né, pelo trio lá, descendo até chegar na minha casa, isso vinha vindo um casal de adolescentes. Acho que aquele menino não tem mais que 20 anos de idade, e a menina mais que 18 anos. Eles vinham vindo assim, aí eles começaram a gritar, pastor, pastor, pastor. Aí paramos, olhando, pastor, vocês estão vindo do monte aqui? Estão vindo do monte. Vocês não oram pela minha vida, pela vida dela aqui? Amém. Vamos até na minha casa ali é um lugar assim meio, palavra certa, né? É boca de fumo. Vamos lá. Falei, Marcelo, vamos embora. Chegamos ali na casa desse casal de jovem, né? Tinha um menininho um pouquinho mais, tamanho do Brian, assim, dormindo. E aí ele pediu oração, que ele falou que ele tinha discutido com ela e ela estava com medo de entrar lá, ficar com ele ali dentro, porque ele declarou pra gente lá que era viciado em droga, né? Que ele tinha consumido droga e ele começou a falar algumas coisas, e ela falou assim que ele tinha saído dele, queria agredir ela, tal, ele mesmo falando isso pra gente. Amém? Aí, ali oramos pela vida deles, já vimos a paz ali naquele lugar, né? A moça já falou, não, agora eu vou ficar aqui, vou dormir aqui à vontade aqui. Então, foi um aprendizado para que nós estar sempre atento ao que Deus quer da nossa vida, né? Quer dizer, ele tinha falado, eu e Marcelo, na hora que o casal falou, já lembrei da palavra que o irmão tinha falado, ele já lembrou. Irmão, não vamos recusar esse pedido não, independente de onde que for. Nós vamos lá, porque lá ninguém vai tocar em nós não. Nós vamos lá para orar e abençoar esse casal aí. E foi assim, né, para a glória do Senhor, né? Um horário assim, tudo Deus prepara. Quer dizer, era para nós ir de carro, tinha 2 carros em frente de casa, nós vamos de a pé. Era para nós voltar de carro, voltamos de a pé, porque Deus tem tudo, Ele prepara tudo para que Ele venha fazer a obra dele. Amém? Agradeço a oportunidade. Estejam sempre preparados, irmãos. Deus quer nos usar. Somos chamados para uma grande obra. Temos um chamado. Já louvamos, já glorificamos, já bendizemos o nome do Senhor. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Por favor, Marcelo, conduza
o servo do Senhor, qual tem a responsabilidade de ministrar aquilo que o Senhor colocou em seu coração, em nossas vidas. Fiquem atentos, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. O varão aqui eu não conheço. O Marcelo conheceu por intermédio de um amigo que trabalha com ele. E uma coisa que eu achei interessante, tem a ver com esse testemunho que o irmão deu aqui a pouco, foi quando o Marcelo entrou em contato com ele e ele disse amém. E o Marcelo, ainda, a gente tem uma pequena preocupação, às vezes, por causa da distância, dificuldades que às vezes a gente tem de condução em algumas coisas. O Marcelo saiu daqui na quarta-feira, né, Marcelo? Marcelo, não, vou entrar em contato com o varão e tal. Quando ele ligou lá, a esposa dele que atendeu, né, Marcelo? E ela disse, a mala já está pronta, irmão. Aleluia. Glória a Deus pela vida desse varão abençoado. Amém? Queria convidar a igreja a estar intercedendo pela vida do servo do Senhor, juntamente com o nosso diácono Marcelo. Estamos apresentando a vida do nosso irmão. Oremos, irmãos. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, ó Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ouvindo, ó Senhor, a Tua palavra, de estar aqui para te louvar e te agradecer. Senhor, agora, ó Senhor, usa, Senhor, o Teu servo, Senhor. Sabemos que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que Tu quer, Senhor, tratar conosco nesta noite. Que nós vamos, ó Senhor, estar atentos, ó Senhor, à Tua voz. E que o Teu servo, ó Senhor, venha ser obediente e fazer aquilo que o Senhor mandar nesta noite. Em nome do Teu clamado, abençoa a Tua igreja e o Teu servo para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Fico alegre de poder estar aqui agora, já comentando com o pastor Otávio. Foi a primeira pessoa que eu cheguei e conversei. Mas eu falei, agora eu fiquei mais à vontade ainda, porque é um servo de Deus, mas estava ali recebendo o povo de Deus que chegava. Eu falei, eu fiquei mais à vontade ainda, porque a humildade, muitas vezes a gente chega em certos lugares e o pastor já nos adverte, né, já em certas circunstâncias. Mas do jeito que ele me tratou, eu estou à vontade. Eu louvo a Deus pela vida do irmão, que Deus possa abençoar poderosamente. Quero saudações do meu pastor ali da cidade de Bauru. Realmente, quando o irmão nos disse certas preocupações, ele já perguntou o primeiro preço, né? Eu falei, eu cobro 3 mil para chegar aqui. Olha, vocês vão ter que ajudar o pastor, porque é 3 mil para mim estar aqui. Eu disse para ele, irmãos, uma coisa, eu estou desde 2002 na obra do Senhor. Deus me tirou daqui, já passamos por aqui, mas estávamos nesse centro de ressocialização preso. Mas Deus me honrou e nós estamos aí. Vamos para todo lugar. A única coisa que eu digo para o irmão, eu não cobro nada. Fique à vontade. Paga somente a passagem, porque eu não sou dono do petróleo. Mas paga a passagem, nós vamos lá. Se sentir Deus no seu coração, depois nos abençoar para levar um leitinho. Amém. Senão nós vamos fazer a obra de Deus no nome do Senhor e do Senhor glorificado. Amém. Peço para os irmãos rapidamente abrir vossas Bíblias no livro de Evangelho segundo escreveu Lucas. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que o tema é bastante sugestivo, é vitória, é bênção, mas é uma passagem também que Deus me colocou para transmitir à igreja nesta noite, porque se fala também de passos para a vitória. Quando eu digo passos para a vitória, o irmão disse assim do carro, eu lembrei, irmãos, eu vi esse dia eu passei por uma determinada situação que me levaram dinheiro, me levaram as ofertas, me levaram o celular, por isso que às vezes o irmão até estava ligando para mim, mas não dava, entendeu? Aí eu precisava lembrar, só que isso aqui é uma bênção, irmão. Foi o que eu arrumei, cheguei na escola, ele deu um veio. Aí eu grudei com uma fita, eu estou numa prova que isso aqui porque a gente deparou aí com umas pessoas aí que são anticristos, igual nós era antigamente sem Jesus, que eles acharam por bem levar as minhas coisas. Agora até uns DVD meu, eu falei, amém, pelo menos escuta e se converte para a glória de Deus. Aí eu pegou isso na prova. Por isso que o irmão estava tentando me ligar, eu ligo nele, irmão. A hora que vai vender ele, pum, porque está amarrado aqui, ó, amarrado, né? Vamos amarrar isso. Amém, irmãos? Abra a vossa Bíblia no Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Porque eu tenho algo também, através dessa palavra, eu tenho um pouquinho também da minha história para contar para os irmãos, porque eu creio que nessa noite o nome do Senhor vai ser mais uma vez glorificado neste lugar, como já tem sido até o presente momento, amém? Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante.
Quantos acharam? Diga amém. Quem achou? Diga, estou procurando. Meu Deus, o povo é bom de igreja. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E era um homem justo perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Versículo 13. Versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-se, turbou e caiu-se em tremor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de? Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Pode se sentar, porque o irmão já intercedeu. Alegres estamos aí na peleja para a glória do nome do Senhor, e o nome do Senhor é mais uma vez honrado. Amados irmãos, olhando para a palavra do Senhor, analisamos a Bíblia relatando de um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel, a Bíblia mesmo relata que eles eram o quê? Eram ambos justos perante Deus. Além de ser ambos justos, todos de bola justo, já alegra, né? Justo. Mas a Bíblia relata mais abaixo que, além de eles serem ambos justos perante Deus, eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Dizer que Zacarias e Isabel eram justos e dizer que eles andavam irrepreensivelmente em todas as maneiras que ninguém pudesse dizer algo sobre eles, porque eles andavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se chama atenção para a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes muitos irmãos já passou por essa passagem, e às vezes por causa do dia a dia, às vezes por causa do dia a dia, a correria do dia a dia, não meditou como é. Eu estou te chamando a atenção nessa noite. Eu quero chamar a atenção que eu não vim aqui para te comover. Se eu errar no português, você me entenda, porque eu também não estudei muito, em Malemar, quinta série, no empurrão. Mas eu estou aqui nessa noite para pregar a palavra do Senhor de Deus. Eu estou falando aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que Deus nos coube de meditar e analisar versículo por versículo, chave ponto de interrogação. Dizer que esse casal andava ambos justos perante Deus, irrepreensivelmente em todos os mandamentos, todos, não era um, não dois, não três, todos. E preceitos do Senhor. Era dizer que, olha, Zacarias e Isabel, dentro dessa congregação, qualquer um
Então, é um casal, olha, analisando para tudo isso, ele diz, olha, verdadeiramente aí vale um casal de Deus. Quando se diz isso, a gente se alegra, porque a mesma coisa de dizer, olha, você elogia, você fala bem, está sempre presente nos cultos, está sempre presente na oração, está sempre presente em tudo, e você tenta, mas não adianta, porque eles estão ali. Aí vocês analisem, olha nessa noite e dizem, mas então aí o que tem? Só que agora eu quero te dizer um ponto-chave da palavra do Senhor nessa noite. Dizer que Zacarias e Isabel andavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor é coisa linda. Mas infelizmente no versículo 9, só o primeiro, antes de chegar no vírgula, diz, e não tinham filhos. Você já chegou a analisar o que é isso? Dizer que eles eram uma bênção nisso, mas aqui está o ponto que traz certa circunstância para o tempo daquela época. E não tinham filhos. Dizer não tem filhos naquela época era dizer, mulher, tu és uma amaldiçoada. Dizer não ter filho naquela época era dizer, olha, de que adianta, Zacarias, você ser sacerdócio, de que adianta vocês andar irrepreensivelmente, de que adianta vocês fazer tudo, mas a sua mulher não tem a capacidade de ter um filho. E naquela época era considerada maldição. E não tinha filhos. Naquela época, a mulher que não gerasse filho era amaldiçoada, não poderia gerar. Imagine o sofrimento e a dor. Um casal que tudo corria bem entre as bênçãos do Senhor, mas essa mulher tinha um desejo no coração, o desejo que toda mulher tem de segurar o filho, e muitas das vezes orava e dizia, e agora? Aí está a chave da tristeza no coração daquela mulher. E não tinham filhos. E eu te pergunto nessa noite, em nome de Jesus, o que tem faltado na tua história? O que está faltando na tua história nessa noite? Receba a palavra. Ela não tinha filhos e você o que está pedindo? Buscar a presença do Senhor, andar nos presentes do Senhor, vir na oração, buscar o jejum, fazer tudo, mas o teu coração anseia por algo. O teu coração necessita de algo. Ela não tinha filhos. E eu sei que tem muitas pessoas, muitos irmãos aqui nessa noite, e irmãs, que anseia algo, que já tem depositado nas mãos do Senhor, mas que até agora ainda não chegou essa vitória. E por isso que você estará se acompanhando com a glória do nome dele. E qual que é a campanha? A campanha é você e Deus no teu coração. Dizer não ter filhos era amaldiçoar. Sentir o desejo, orar, buscar e não ter aquilo que você anseia. Entrar em campanha, fazer campanha, entrar no propósito com Deus. Eu estou te dizendo o propósito que você tem com Deus. E que nessa noite Deus me dá total autoridade em dizer, quanto de vós que orava nas madrugadas, buscava Deus na madrugada, tinha um propósito no coração, e hoje Deus está sentindo a saudade da tua voz nas madrugadas, porque você desistiu do seu objetivo. Dizer não ter filhos naquela época era dizer, o mês que vem, o ano que vem nós podemos ter. Dizer não ter filho naquela época era dizer, não, daqui 2 anos tem. Mas tem mais na frente que diz a palavra, e ambos eram avançados em idade. Quando se fala avançado em idade é porque o tempo passou. O tempo passou. E o tempo fala muitas coisas na vida.
Ele fala quem é e quem não é. Quem é uma bênção, quem não é. Não é aquele que chega na igreja de repente, pastor chama, ele está pronto, eis-me aqui. Vamos orar, pastor chama, pode sentar aqui. Mas aí, o tempo, deixa eu perguntar para o pastor Otávio, eu pergunto, pastor, quantos na caminhada estavam com o Senhor e hoje não estão mais? O tempo fez retroceder. O tempo fez retroceder. Pastor chamava a oração, era o primeiro, eis-me aqui. Grupo de varões, era multidões que estavam aqui, eu garanto. Irmãs, opa, eis-me aqui. Vamos louvar, eis-me aqui. Tinha até papelzinhos aqui, que muitas das vezes não dava tempo de as oportunidades. Cadê o seu louvor hoje? Cadê a sua oração hoje? Cadê a sua ajuda hoje? Cadê o eis-me aqui? Porque o tempo responde muitas coisas. E hoje você muitas das vezes quer, mas as forças já se acabaram. Mas hoje Deus quer trabalhar nesse coração para a glória do nome dele. Hoje Deus está dizendo que Ele está com saudade de ouvir o teu clamor, meu irmão. Hoje Deus está dizendo que Ele está com saudade de mulheres de Deus que está aqui presente, de homens de Deus que está aqui presente. Eu não estou pregando aqui dizendo que aqui não acontece, que lá não uso esse argumento não. Se Deus está dando a mensagem, é porque quem está aqui precisa ouvir. Não adianta você chegar lá na sua casa e dizer: ô irmã, você tinha que estar lá que a mensagem para você não foi para vocês. Não adianta eu dizer que a mensagem é para a igreja do lado da esquerda e nem para a mensagem do lado da direita. Se Deus quer falar aqui, é porque tem pessoas precisando ouvir aqui. Com certeza. O tempo responde todas as coisas. Responde na igreja, responde no amor, quem ama, quem não ama. Todas as coisas é o tempo. Você chegar com o propósito no coração, todas as madrugadas de joelho e diz: Senhor, então, aí depois no outro dia você acorda com aquela determinação é hoje. Aí passa uma noite e você não recebe. Mas você continua novamente buscando a Deus. Depois, no outro dia você acorda é hoje. Não chega. Aí você diz: para que orar? Para que jejuar? Para que buscar? Porque o tempo não é o seu, meu querido. O tempo não é o seu, meu querido. O tempo nessa noite, Deus quer dizer ao meu e ao teu coração, porque primeiro cai aqui, depois vai aí. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Se você desistiu, se você sabe que Deus está falando contigo e comigo nessa noite. Se você desistiu, se você parou, Deus está te chamando novamente para orar. Deus está te chamando novamente para a tenda. Porque nessa noite Deus quer te dizer: não desista, não desanime, porque eu tenho um grande despejo para a tua vida. É difícil. Veja só a palavra. Nem passamos ainda para o versículo seguinte. Você imagina ela olhando, muito das vezes o sacerdócio apresentando o templo, e Isabel muitas das vezes podendo até mesmo ali, e as mulheres dizendo que adianta. O marido busca, e olha lá como que ela está, não pode ter filho, amaldiçoada. Às vezes as pessoas olham para você e dizem: ai, para que adianta você estar indo na igreja buscar todos os dias? Cadê a tua vitória? Muitas das vezes você quer compartilhar com alguém e dizer: esse mês o pastor fez uma campanha, eu estou buscando. Aí passa a campanha, termina, e alguém por satisfação de querer te apunhalar, ela chega você, ou ele chega você e diz: cadê a vitória? Olha o mistério aí, está falando com alguém. Para que fazer tanta campanha? Para que buscar? E você não tem nem palavras. E você mais uma vez não tem nem palavras.
Porque alguém teve o prazer de dizer para você: o tempo passou, a campanha passou, isso passou, e cadê a tua vida? E muitas das vezes uma palavra do ser humano, usado por quem você já sabe, te faz desanimar na trajetória da sua vida. Quantas vezes uma pessoa prefere te dar uma palavra para te desanimar, e depois que você está totalmente arrasado ou arrasado, ela tem a capacidade de dizer: eu não falei? Mistério de Deus aqui nessa noite. É difícil porque o tempo muitas das vezes é cruel. Você busca, espera agora, mas não. Você busca. Não, porque nós muitas das vezes queremos para hoje, e nós esquecemos que Deus muitas das vezes diz: aquieta-te e saber que eu sou Deus. Aquieta-te. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. Ela muitas das vezes ela queria: Senhor, será que agora? Mas a idade era avançada. Ser estéril já era dizer não. Dizer que Isabel era estéril era dizer: já está comprovado. É a mesma coisa do ser médico dizer: eu não posso. O médico, ele tem toda o doutorado, ele diz não. E você diz: mas Deus falou não, mas não pode, está comprovado, é exame. Muitas das vezes a pessoa chega e diz: olha, não tem cura. Mas Deus essa noite quer dizer para você: tem cura. Tem cura. Tem cura. Tem cura. Só que muitas das vezes a pessoa tem uma autoridade maior. Eu tenho uma mensagem que fala de policial. Se você for analisar, o magistrado aquele que podia dizer: prende, mata, volta mais elevado. Mas eles acreditam nisso, vamos orar e Deus vai resolver. É difícil. É difícil quando você se sente abaixo de alguém que muitas das vezes tem um patamar e que muitas das vezes até mesmo em empregos. Quantas vezes nós vemos irmãos que o chefe se levantou, o encarregado se levantou, e você não tem uma palavra porque ele tem um patamar acima de ti. Mas Deus diz para ti nessa noite: mesmo que o teu encarregado levantou contra ti, coloca o joelho no pó, que Deus vai te levantar. Mas está comprovado. O tempo passou. E a Bíblia diz mais abaixo como que Deus trabalha na base do mistério na vida daqueles que creem. Por isso eu te digo nessa noite, meu querido, não desista dos seus objetivos. Quantos têm tentado barrar os teus objetivos e teus propósitos? Mas saiba de uma coisa: você depositou nas mãos do Deus Altíssimo e Ele pode te dar vitória em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão. É difícil, porque muitas das vezes a gente chora. Você imagina essa mulher chorando muitas das vezes, chorando, dizendo: Senhor, Senhor, passando, zombaria, tristeza, choro, lágrima, é triste. E a Bíblia diz que eles andavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Você sabe o que é isso? É dizer: Deus, no particular, dizer: Deus, por que tudo isso na minha vida? Sendo que eu busco ao Senhor, sendo que eu oro ao Senhor, sendo que eu oferto ao Senhor. E você passar por um momento que é somente você e Deus, momento que somente Deus
você e Deus. A intimidade é somente você e Deus. E muitas das vezes você olha e diz: Deus se esqueceu de mim. Deus não me ouve mais. Só que nessa noite eu quero te dizer algo, minha querida e meu querido. Deus não se esqueceu de ti. Deus nessa noite manda te dizer: Ele não esqueceu de ti. Ele não esqueceu de ti. Deus 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 não esqueceu de ti. E você esqueceu dos seus propósitos com Deus. E Deus está dizendo nessa noite para irmãs aqui presente, para irmãos: eu estou com saudade do teu olhar. Eu estou com saudade do teu clamor na madrugada. Deus está dizendo que está com saudade de irmã e de irmão nas madrugadas. Deus está dizendo para ti que Ele está com saudade de irmão aqui na madrugada. Deus está falando e eu sei que você está entendendo. Deus está com saudade de ti na madrugada. Deus está com saudade de ti na madrugada. Deus está com saudade. Deus está com saudade. Deus está com saudade. Não adianta bater no ombro do irmão e dizer para você: é para você mesmo. E não é só na oração, não. Deus está com saudade de gente que possa somar na obra do Senhor. Calma, as bênçãos chegam, mas as bênçãos também. Você tem sim, você não está se esperando. Você está pensando nessa oração? Aí você falou para o olhou do lado e disse assim: é na oração, não vou pegar eu não. E cadê você para somar? Jesus te ama. Jesus te ama. Vai na igreja. Jesus te ama, vai na igreja. Ah, meu Deus. Quanta gente envelhecendo, quanta gente ali sofrendo, você passa desapercebido e eles estão com saudade. Deus está com saudade. Na época que você dizia: eis-me aqui, eu vou evangelizar. E aí depois vê o irmãozinho que você evangelizou, hoje ele se destaca. Aí às vezes tem capacidade até de murmurar. Cadê os evangelistas dessa igreja? Eu quero ver o nome de Jesus. Não é porque eu sou evangelista, porque eu fui ungido evangelista. Evangelista não é só eu, é você, é você, é você, é você, é você, é você, é todos aqui evangelistas. Ou no seu serviço, ou no seu emprego, ninguém sabe que você é crente. Crente não, né? Porque crente, cristão, crente todo mundo é. Porque até os irmãos crentes, né? Cristão. Aonde está o seu patamar de cristão dentro do seu serviço? Qual tem sido o seu argumento dentro do seu serviço? Ou se eu chegar lá, alguém que chamar eu para ir visitar você juntamente com a vida, vai dizer: ó, aí vai o irmão de Deus, aí vai o irmão de Deus. Zacarias e Isabel andavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ser crente, cristão dentro da igreja é fácil. Eu quero ver esse cristão lá para o seu vizinho e no seu serviço. Deus está com saudade dos evangelistas e das evangelistas, missionários. Deus está com saudade de ti, minha querida, meu querido. Deus está com saudade daquele amor, sabe aquele amor que dizia: qualquer coisa, Jesus sabe.
Deus. Dá uma glória para Jesus aí. Dá uma glória para Jesus aí. Dá uma glória para Jesus aí. Não é porque aí você pode olhar e dizer assim, irmão, você fala isso porque você prega hoje, está aqui ali e tal. Não. Amanhã eu renunciei algo em Getulina porque eu falei, irmã, é ceia, mas pode ter certeza, eu vou adiantar mais um pouco os dias aí, eu vou ficar até sábado por essa região, mas quarta-feira eu estou aí em Getulina. Pode pôr os obreiros para me acompanhar, que nós vai evangelizar, nós vai fazer a obra do Senhor. Quiser eu passo o telefone para a irmã, diga, irmã, eu estou aí para somar. Não cobro nada para chegar, paga só a passagem que é até mais barata que ali. Eu vou fazer a obra. Vamos os obreiros para trabalhar aí. Ah, meu Deus, cadê o lado que é fraco de obreiro? Meu Deus, pastor. E você olha para mim e diz, irmão, sabe que você não sabe de onde Deus me tirou também? Ex-mendigo, ex-presidiário. Daqui a pouco vocês vão saber porque eu prego, mas eu sei que eu estou pregando e eu sei que o meu Jesus ainda faz milagre nessa terra. Deus está com saudade de ti. Ah, mas Senhor, demorou a vez, eu não faço mais. Ah, Senhor, mas isso. Porque você pensa que Deus esqueceu de ti. Você pensa que Deus não olha mais por ti. Não, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o tempo é dele. E assim que chegar a hora, a bênção chegará. Mas Ele quer te ouvir nessa noite com a glória do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Isabela, você acha que não tinha coisa lá? Quem que é ela? Que adianta ser um sacerdote que está no templo e a mulher ainda ser amaldiçoada? Sabe o que é isso, irmão? É homem de Deus que não importa as circunstâncias, acha que ele queria ter um filho nos braços, mas independente do que seja, ele não entregou o cargo, não fez nada, ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou servindo ao Senhor. Não desista, não pare. Deus ainda pode abrir as portas na tua história. Se você crer nisso, levanta a sua mão. Aquela mão está no porque hoje, irmãos, se não acontece esse mês, eu saio da igreja. Se não acontece hoje, o pastor é o culpado. Se não acontece hoje, Deus não. Deus diz só mais um pouquinho para ti, meu querido, meu querido. Aquietar e saber que eu sou Deus. Deus, Ele trabalha da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Deus complica, depois descomplica e depois explica porque complicou. Deus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Você nunca vai entender os mistérios de Deus, porque Ele vai fazer do jeito daquele forma. Na hora que você vai ver a bênção vem do jeitinho que você quer. Quando você vê, só um sorriso mas irmão, está complicado. Pode ter certeza que Ele vai descomplicar. Ah, irmão, mas Ele ainda nem complicou. Espera que Ele vai complicar. Depois Ele vai te explicar o porquê complicou. Mas Ele vai te explicar e Ele vai dizer assim: aquietai e saber que eu sou Deus. Aquietai e saber que eu sou Deus. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Descomplica, Deus vai descomplicar em nome do Senhor. Ele vai descomplicar em nome do Senhor. De repente, quando Deus complicou, que já era avançado de idade, sabe aquele que já perdeu as forças, já não tem mais? Aí é a hora que Ele dá mais uma complicada. Certo dia, analisando segundo a palavra do Senhor, foi ali, e aí uma visão, Deus nos dá autoridade para falar, que a Bíblia diz no versículo 8 que aconteceu que ele, exercendo o sacerdote de Deus, na hora da costuma, segundo o costume sacerdotal, coube de sorte.
sorte é um ideológico, aí vai, bicho, mas vamos falar sorte. A minha mãe está falando sorte, eu vou falar sorte. Digamos que um dia, como era segundo costume, não ia, era por turma. Chegou lá, Deus fez do jeito que Ele faz, eu tenho que questionar, quem sou eu para questionar Deus e quem é você para questionar Deus. Se você quer que Deus trabalhe do jeito dele, deixa Ele trabalhar, senão você pega e faz do seu jeito, quebra a cara. Quebra a cara. Porque hoje, irmãos, quantas vezes você, ai Deus, eis-me aqui. Ai Senhor, ai, oh Deus, aí Deus começa a quebrar, dá uma entortada no vaso, dá uma incrementada no vaso, o vaso fica vindo, já ria, né? Você não entregou nas mãos de Deus? Deixa Ele trabalhar. Você não entregou nas mãos de Deus? Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. E um dia, porque quando Deus quer abençoar, pode levantar o cão, pode levantar Satanás, pode levantar capiroto, é tanto nome que a gente vê por aí, pode levantar o que for, mas a bênção é sua, ninguém toma. Deus falou que vai te dar, vai te dar. Deus falou que vai te dar, vai te dar. Eu estou dizendo nessa noite aqui, para ti que recebeu muitas das vezes uma palavra de Deus, não profetada por aí, é programa de Deus. Ele vai te dar. Acontece algo na vida de um sacerdócio, e o sacerdócio não pode ir, e segundo a turma, segundo o costume sacerdotal, lançado sorte para ver quem ia substituir aquele sacerdócio. E de repente o que acontece? Cai sorte, e quem vai? Ele mesmo, Zaqueu. Aparentemente parecia mais um dia, né? A Bíblia diz que ele já era avançado de idade, irmãos. Se era avançado de idade, quantas vezes já entrou no tempo, né, pastor? Quantas vezes ele já entrou no tempo? Aparentemente parecia mais um dia. Sabe o que eu estou falando aqui nessa noite? Que se eu tivesse aqui muitas das vezes dizendo, falando mesmo, vamos chegar nas bênçãos. Entenda, eu quero te falar que eu estou pregando nessa noite é Bíblia. Não estou fugindo da Bíblia, estou falando da palavra do Senhor. O que eu não estou fugindo, eu não estou aqui para te comover coração, eu não estou aqui para te agradar com uma palavra, não. Eu estou falando em palavra. Receba se você quiser. Eu estou tomando posse da palavra. Caiu, ele entrou e de repente ele assustou. Por quê? O anjo apareceu para ele. O anjo apareceu para ele e disse, olha, a tua mulher vai ser agraciada. Só que eu digo para você, se no versículo na frente ele turbou e ele indagou com o anjo, gostei do sorriso, irmão. A Bíblia diz que ele disse assim ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Amados irmãos, isso daí para mim hoje, Deus coloca no meu coração. Se Zacarias, sacerdócio, encontrou com o anjo frente a frente, ele indagou dizendo, como saberei isso, eu já sou avançado em idade. Houve uma indagação, se ele viu o anjo, quem sou eu que muitas das vezes o Senhor está pondo crédito daquilo que eu estou pregando? Então eu te aconselho nessa noite, se você está em dúvida, toma posse da palavra, porque somente você pode tomar posse daquilo que é seu. E o anjo do Senhor disse, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia! Avançada em idade. Era a mesma coisa eu disse assim, Zacarias, cala-te, porque hoje você está velho, você orou, desanimou, mas desde quando você fez a primeira oração lá atrás, o Deus Todo-Poderoso está ouvindo. Passou o tempo, passou os anos, passou, mas Deus levantou no trono e disse,
Todos os que aqui hoje querem sair fora. Amados, ele foi agraciado. Nasceu a criança. Ficou alegre. Porque para Deus nada. Porque para Deus nada. Porque para Deus nada. Porque para Deus nada. Peraí. Eu não vou contar aqui, senão eu vou tomar tempo. Mas se for ver, esse Deus é meio impossível, porque ou alguém está tão abençoado assim, se está tão abençoado, até você tem 3 celulares aí, dá um para mim, pronto, eu vou pegar essa mesa. Porque para Deus nada é impossível. Oh, Deus te deixou. Nasceu a criança, a bênção chegou, e lhe pôs o nome dele? Lhe pôs o nome dele? Nasceu a criança, ela agraciou, a bênção chegou e pôs o nome dela. Abre sua Bíblia. Lucas capítulo 1. E lhe pôs o nome dela. E pôs o nome dela. Abre sua Bíblia no capítulo 1, versículo 59. Eles chamavam dela? Eles chamavam dela? Eles chamavam dela? 1,59. Eles chamavam dela? 1,59. Eles chamavam dela? 1,59. A Bíblia no 1 de Lucas, versículo 59 diz: eles chamaram dela? 1,59 diz o quê? Eles chamaram dela? Ah, aí sim. Às vezes eu não sou daqueles pregadores que às vezes você queria que pregasse tal, sua bênção, uma alegria, seu coração. Não são desse jeito mesmo. Eles chamaram dela? Ah, melhorou. Aí é Bíblia. Só que Deus mandou chamar do quê? Então eu quero te dizer nessa noite para encerrar a mensagem, porque eu quero entrar naquilo que eu quero te explicar, porque eu creio nesse Deus que faz mistério. Vão tentar mudar o nome da tua bênção. Deus falou para você que vai te dar daquele jeito e vão tentar mudar o nome da tua bênção. Deus falou que era Jó, não falou que era Zacarias. Deus quando fala é daquele jeito. Deus quando manda fazer é daquele jeito. Vão tentar mudar o nome da tua bênção. Vão tentar mudar o seu jeito. Mas para que tudo isso? Para que isso? Para que buscar tanto? Não interessa. Deus quer ser assim. Deus manda ser assim. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe mudar o nome da tua bênção. A bênção do jeito que Deus vai te entregar. Toma posse do Senhor de Jesus. Se não entregar, pode chamar, manda o pastor ligar que Deus é fiel. Vamos tentar mudar o nome da tua bênção. Só que você não está pedindo desse jeito. Deus não disse que vai te dar desse jeito. Então pode crer, aquietar e saber que eu sou Deus. Aleluia! Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Lebasco. Eu moro agora em Bauru, mas eu morava ali na cidade de Penápolis. Aos 14 anos de idade eu conheci a palavra do Senhor. Conheci a palavra do Senhor aos 14 anos de idade, dentro de uma casa de recuperação chamada Crevisópolis, ali na cidade de Penápolis. Fiquei 1 ano nessa casa de recuperação. Conheci a palavra do Senhor, saí e vivendo tranquilo, trabalhando na fábrica PV, lá na cidade de Penápolis, e indo para a igreja. Trabalhando, indo para a igreja, uma vez, ia, tal, compartilhava nos cultos. Mas aí eu comecei a receber uns convites para ir nos bailes, na firma era muita gente. Aí eu comecei, mas no começo eu dizia, não vou não. Aí depois eu comecei a aceitar os convites, comecei a ir para os convitinhos. Aí chegava na igreja, não largava hora, se fosse um pregador igual eu, que às vezes dava horário, não acabava, eu estava até murmurando. Eu queria, aí chegava em casa, largava a Bíblia e ia para os bailes. Chegava em casa, largava a Bíblia, era o meu dilema, sábado, domingo, todo dia de culto. Chegava da igreja, pegava a Bíblia, jogava do lado, ficava de roupa, tirava a unção, né?
ia para os bares afora até 4 horas, 5 horas, sem ligar a hora de chegar. Mas aí Deus, um dia, eu olhei e falei, nós não devemos adorar meus senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Então agora tomei a decisão. Peguei todo, falei assim, então eu vou para o mundo, e fui para o mundo. Mas acreditado, os irmãos tinham me chamado e dizendo, não, irmão, eu estou firme, não, irmão, eu ainda estou, mas eu estou orando. Então, depois eu já estava até dizendo dos irmãos, não, olha que eu vi o irmão, eu já dizia Vaticano, olha que eu vi o pastor da igreja, já vixe, eu falava, eu já estava começando, já nem gostava de trombar os irmãos. Mas estava bem, só que um dia eu peguei meu dinheiro e investi tudo em cocaína. Peguei o meu acerto da PEVI, investi todo em cocaína e comecei a vender droga. Começando a vender droga, eu gostei do dinheiro fácil e vai vendendo, aí comecei a fumar uma maconhinha, depois tal, aí mesclado, depois comecei e cheirando tudo, ganhando dinheiro, comprei carro, comprei moto, tudo. Só que aí um dia o avião caiu ali na cidade, lá pro lado do Mato Grosso, veio pedra, o crack. Aí aquele crack vende daqui, vende dali. Um dia eu decidi começar a mesclar, jogar com baseado. Aí depois de mesclar, vai com o tempo, um dia eu comecei a usar o crack. Comecei a usar o crack, aí comecei a acabar com tudo que eu tinha. Entende? Com isso tudo, acabou tudo, o que restou? Roubar. Comecei a roubar, comecei a praticar delito para manter o vício. Mudei para aqui, para a cidade de Lins, morava aqui no Rebouça, na Doutor Honda. E ali no Rebouça, comecei a ali usar crack, mais um amigo meu. E aí nós fizemos alguns assaltos aqui na cidade de Lins. E um dia me lembro perfeitamente bem ali no PS, um que tudo machucado reconheceu nós. Prenderam um amigo meu, eu pulei até e fugi. Voltei para a cidade de Penápolis. Só que aqui já estava a minha preventiva decretada aqui na cidade. A minha prisão decretada aqui na cidade, eu voltei para a cidade de Penápolis. Fiquei na casa da minha mãe. E minha mãe, ali, só que eu já estava viciadinho no crack. Roubava tudo, já comecei a roubar. Roubava, já acabei com a televisão da minha mãe, acabei com joias da minha mãe. Minha mãe sempre renovando. Só que como minha família, minha mãe era maquinista de trem da FEPA, meu pai era maquinista de trem da Noroeste, minha mãe do lar, meus irmãos eram enfermeiros, tinha uma irmã que até trabalhava aqui, nesse hospital aqui eu falo que é de Lobo, eu não sei, ali entre Paguaçara, então, ela já até faleceu, era velha. Então, todos os enfermeiros, todos os boiçados, só eu era uma ovelha negra da família. Então minha mãe um dia tomou a decisão e disse para mim, eu não criei um filho meu para ser drogado. Eu não criei um filho meu para viver nas drogas. Meus filhos não é dessa maneira. E eu não quero mais que você fique na minha casa. Vai embora da minha casa, porque eu não criei um filho meu para ser drogado. Eu xinguei tudo a minha mãe e saí da casa dela. Saindo da casa dela na cidade de Penápolis, ali perto da rodoviária tinha um vagão de trem abandonado. Eu comecei a dormir naquele vagão de trem abandonado. Eu comecei comendo uma SOS, estava na cidade. Um dia eu conheci um jovem e eu perguntei para ele onde ele mora. Ele disse que não tinha morado, que o negócio dele era viver de cidade em cidade. E eu olhei bem, como eu era procurado já pela justiça aqui na cidade de Lins. Eu peguei todos os meus documentos e já meu celular Basso já não existia mais. E eu comecei a tomar o nome do meu irmão, José Alexandre Basso, que mora aqui no CDHU. Agora estou na casa dele, meu irmão. Ele é hoje marido de aluguel, é enfermeiro, tudo. E eu tomei os documentos do meu irmão, tipo, usando o nome dele quando a minha abordava. E eu comecei a saber o que era viver em casa, pedindo um prato de comida. Dali de Penápolis eu saí e fui até para o Mato Grosso. Você sabe o que é você chegar numa porta e pedir, senhora, me dá um prato de comida? Quantas pessoas me davam com carinho, mas quantas pessoas batiam a porta no meu rosto? Pessoas que muitas das vezes diziam, é melhor pedir do que roubar. Mas eu tenho experiência de uma mulher que ela colocou farinha, ela colocou arroz, feijão e pegou nesses sacos de arroz e entregou para mim comer. Lógico que eu não ia comer aquilo. Mas tem experiências que pessoas dizendo boas. Eu vivi nesse mundo de mendigagem 1 ano nessa vida. 1 ano, se dizer, é rápido, mas 1 ano para quem está nessa vida é dolorido, é sofrido. Quantas vezes a polícia nos abordava onde nós estávamos e muitas vezes largava nós no meio da pista e você olhar aquele breu
e que você tem que dormir no meio do mar porque você ainda não sabe onde você está. Sabe o que é isso? Alguém que conheceu a palavra do Senhor e voltou para trás. E você andando em cidade, fui para Panorama, fui para São Paulo, viajando 1 ano nessa vida de mendigado. 1 ano, chegando nas pessoas pedindo. Um dia em São Paulo, voltei. Quando cheguei em Botucatu, eu tomei uma decisão. E disse assim, olha, eu não pedi para minha mãe pôr eu no mundo. E eu decidi, eu vou voltar. Eu vou voltar e a minha mãe tem que me aceitar porque eu não pedi para ela pôr eu no mundo. E eu retornando, passando na cidade de Lençóis Paulista. Para quem conhece aqui Lençóis, na época de 2000, 2001, 2099, ali de frente à rodoviária ali de Lençóis Paulista, era cheio de mendigo para quem já passou por lá nessa época. Fiquei ali naquele meio, dormia naquela estação. Hoje ela está reformada, mas quando ela não era reformada, eu dormia na estação de trem. E um dia eu tomei a decisão, vou voltar, cadê o trem aqui? Em Lençóis Paulista era mais ou menos 10 horas da noite. Viajei a madrugada inteira no meio de um vagão de tanque. O tanque cheio, de hora que ele ia assim, daqui a pouco voltava. Saí de Lençóis, era 10 horas, cheguei em Piraju, era 6 horas da manhã. Não tinha dado nenhum trecho para chegar em Penados. Aí eu falei, eu vou descansar por aqui mesmo, descansando por ali mesmo. Aí eu levantei e falei, eu vou dar uma charqueada, vou pedir na cidade. Aí eu estou saindo, encontrando os mendigos, eu disse, a cidade é boa para pedir. Ele disse, é boa. Eu estou saindo, veio um monte de viatura, moto, tudo, ali em Piraju. E desse jeito, eles chegaram, já deram o pé do vidro do rapaz, e já vieram para o meu lado, o neguinho já estava até com as pernas tremendo. E ele olhou para mim e disse assim, e aí, neguinho? E eu disse, para você está indo? Eu disse, eu estou indo para Penados. Você veio daqui? Eu falei, eu vim de trem. Ele olha lá. E eu falei para ele que eu estava indo para pedir na cidade. Ele disse, eu não quero ver sua cara lá. Do jeito que você chegou, você vai voltar, neguinho. E o duro, irmãos, que ele falava, neguinho, neguinho. Mas o negão desse tamanho, que é PM, não é Piraju, desse tamanho, eu falava, não. Do jeito que você chegou, você vai voltar. E quando parece que ele falou assim, ó, do jeito que você chegou, você vai voltar, bom, o trem apitou. E infelizmente o trem estava voltando tudo novamente para cá. Mudei o trem, voltei para Lençóis Paulista. Estou pedindo Lençóis Paulista. Quando eu fui pedir para o Senhor disse para mim, olha, dinheiro eu não tenho não, mas se você quiser um prato de comida eu te dou. Eu aceitei o prato de comida e ele disse para mim assim, olha, eu tenho algo para te falar. Jesus te ama e Jesus quer mudar a tua história. Aleluia! Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, mas falar para quem já conhece a palavra é ruim. Eu disse, eu não quero saber de Jesus, não quero isso, deixei ele. Passou um tempo, contar rapidamente por causa do tempo. Encontrei ele novamente, ele disse assim, amanhã tem culto, vamos comigo. E eu aceitei. Eu falei, eu vou na igreja, peço um dinheiro para o pastor, arranco um dinheiro para os irmãos, para o meu goró, e esse irmão para de falar na minha orelha. E eu falei, passa lá que nós vamos. Passou na estação abandonada lá e eu fui com ele. Pagou o lanche, eu falei, tá melhorando. Cheguei na igreja, sentei. E eu digo para você, hoje a gente chegou, está cheiroso, para a glória de Deus. Mas eu digo para você, se eu sentasse do seu lado, sujo, fedendo, sara no corpo, como você me aceitaria dentro dessa igreja? Sujo, fedendo e sara no corpo. As sarnas estouravam assim na minha pele. Como você me aceitaria do seu lado nessa noite? Difícil, né, irmão? Por isso que eu digo para você, presta atenção naquilo que Deus está dizendo para ti nessa noite, porque eu não estou aqui enchendo linguiça e nada, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Enquanto muitos estavam desapercebidos com a palavra, eu sentei, mas eu meditei no que Deus estava falando naquela noite. E conforme a palavra de Deus foi entrando no meu coração, Deus usando o pastor Nivaldo, a Bíblia bradou no meu coração, as lágrimas começaram a descer. E eu vi
e pedir: Deus, que saudade, que saudade, que saudade. As lágrimas descendo, Deus falando ao meu coração, eu sentado ouvindo. Enquanto muitos não tinham nem preocupação, eu estava preocupado com aquilo que Deus tinha de melhor para a minha vida. E quando o pastor fez o apelo, eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus como único Salvador. Aceitei Jesus como único Salvador da minha vida. Falei: nem vou pedir nessa igreja. Saí de lá rapidinho, o irmão chegou em mim correndo e falou assim: quando você está indo, irmão? Eu disse: estou indo embora. Ele disse: não. O passo que Deus queria você deu. Hoje Deus mudou a tua história. O que eu quero dizer para você nessa noite, hoje pode ser simplesmente um culto, mas através de uma palavra de Deus, Deus pode mudar a tua história. Eu não entendi, ele disse: evangelista Zé Antônio, evangelista Francisco, que congrega ali na Jesus de Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus de Nazaré, da cidade de Lençóis Paulista, ali atrás da tua Silva. O evangelista Zé Antônio chegou para ele e falou: me acompanha, eu fui assim, ele disse: vem comigo. Estou falando para você de mistério de Deus, Senhor. Eu não cheguei aqui hoje para ministrar para você, para te comover, nem para arrancar dinheiro da igreja, que a gente não precisa disso não, graças a Deus. Por isso que nós não pedimos nada nem estimula preço. Chegamos lá, vamos na cidade de Lençóis Paulista, lá no Jardim Primavera. O evangelista Zé Antônio chegou, entramos na casa e ele disse: aqui está minha mãe, aqui está meu pai, aqui está minha irmã e meu irmão. A partir de hoje aqui é sua casa. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Vai tomar banho. Já tem tudo preparado lá, roupa para você. E vem se sentar à mesa para alimentar conosco. É isso que Deus faz. Assim como chamou Mefibosete, te chama a ti também. Sentei sem entender nada, pensei que simplesmente era uma ajuda de uma noite só, não. E eles começaram a me ajudar. Só que eu não confiava nos irmãos que perguntou: meu nome é Alexandre. E continuou incentivando Alexandre por alguns meses. Mas Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi trabalhando no meu coração. E um dia eu cheguei para o irmão, para já encerrar. Cheguei para o irmão e disse: irmãos, eu sei que vocês estão me ajudando. Só que infelizmente eu estou mentindo para os irmãos. E meu nome não é Alexandre, é Jefferson. Infelizmente eu sou procurado ali na cidade de Lins. Evangelista Zé Antônio, evangelista Francisco olhou para mim e disse: vamos te ajudar. Foram conversar com o pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo chamou o presbítero Carlos. Quem conhece Lençóis Paulista? Presbítero Carlos é até vereador na cidade de Lençóis Paulista. E ele procurou ver meus papéis, e infelizmente eu estava com mandato de prisão. E vai. Vamos resolver, irmãos. Só que era tudo direção de Deus. E chegou um tempo que eu já não estava mais suportando. Cheguei para os irmãos e disse: irmãos, eu não quero mais viver debaixo da mentira. E eu quero me entregar para a justiça. Eu me entreguei para a justiça. O presbítero Carlos me acompanhou até a cidade de Lins, aonde automaticamente não teve nem acordo, está aqui até que ele pediu para bater, que eu estava me entregando de livre e espontânea vontade. Ele falou: bate e guarda, porque eu sei que futuramente ele vai ser um servo de Deus e vai ser prova de que Deus mudou a vida dele. E hoje eu confio na glória de Deus. Fiquei preso 2 anos e 9 meses. Fui para a penitenciária e depois eu vim transferido aqui para esse centro de ressocialização daqui da cidade de Lins. Fiquei aqui, recebi meu alvará de soltura, revi minha família e depois eu retornei para Macatuba. Fiquei em Macatuba trabalhando numa casa de recuperação lá do pastor Marinho. E eu andando, meu irmão, quando eu fui tirar meus documentos, e eu
eu tinha processo de tratamento, lá estou eu mais uma vez, sendo privado da liberdade, oportunidade aos irmãos que nos confiou, e que Deus possa levar você em paz para a sua casa e lhe conceda cada dia mais bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, louvado seja Deus em nossa vida. Vamos fazer a obra do Senhor. Temos um chamado. Pastor Otávio, que oportunidade. Louvado seja Deus por este culto. Assim como Deus falou através da vida do nosso irmão, era para nós estarmos aqui. Deus conhece o meu e o teu coração. Medite nessa palavra. Deixe ela continuar fluindo no seu coração, assim como está fluindo no meu. Preciso fazer mais, preciso buscar mais, preciso ter sede do Senhor. Fui resgatado, somos resgatados, irmão, todos os dias. Não podemos esquecer disso e às vezes esquecemos. O Espírito Santo do Senhor esta noite renova as nossas forças, assim como foi dito nesta noite. Passa a palavra, pastor Otávio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Agradecer a Deus por tudo que Ele é. Agradecer a Deus pelas vossas vidas que nesta noite estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Agradecer a Deus porque Ele, até aqui, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo para nos abençoar. Agradecer a Deus pela vida do evangelista, que Deus te abençoe, onde quer que você ande, seja testemunho vivo daquilo que Deus tem feito e continuará fazendo em tua vida. Nosso irmão trouxe a cópia de testemunho. Se os irmãos interessados, depois procure ele em nome de Jesus. Assim Deus abençoando, irmãos. Deus dando vitória a cada um de nós. Porque sem o Senhor não tem mais sentido de vida. Mas quando o homem, a mulher, o moço, a moça, a criança, ele tem um compromisso com Deus, ele vai alcançar vitória. Mas nesta noite Deus trouxe ao meu, e eu creio que trouxe ao teu coração lembranças para nós continuarmos, para nós não perdermos a essência do nosso primeiro amor, mas continuar buscando a Ele em espírito e em verdade. Amanhã de manhã, escola bíblica dominical. Amanhã à noite, mais um poderoso culto.